pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. E agora focando na FAPEC, que é a banca realizadora do concurso da Polícia Civil do estado de Mato Grosso do Sul. Professor Fabrício, a gente vai estar lá, cara. Com certeza, estado maravilhoso, terra muito boa. Fala mal pro você ver, ó. Terra do Barolé, né? Vamos combinar. Galera, terra do nascimento do Barolé. E família, a Banca FAPEC é uma banca regional. Isso é interessante para quem é daí, porque você é acostumado a fazer prova dela e o Brasil inteiro fica desesperado quando vê FAPEC. E aí entender a mente do examinador. Quem tá acostumado com ela vai bem, sem dúvida. É, cara, e o mais massa é que a gente... Pra você que não tem as questões da FAPEC, manda uma mensagem no meu WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui. Você manda a mensagem que eu te mando questões de português, informática, sociológico, tudo separadinho, tá? Todas as questões que a FAPEC fez nos últimos 3 anos aí, maneiro pra vocês já começarem a praticar. E a gente vai estar em Campo Grande no aulão de véspera, dia 11, o link para a inscrição já tá na descrição. Bora fazer questões, professor Fabrício Dutra. Eu vou começar com uma, você faz a outra, pode ser? Claro. Então vamos lá. Ou você começa aqui com a questão, uma questãozinha, né, que é uma questão de português, que fala sobre acentuação. Fazer a 2 aqui? Isso. Regra de acentuação gráfica, todo mundo com certeza recebeu isso na escola, né? E de maneira bem polêmica, assim, né? Que eu aprendi assim, eu, Fabrício, toda proparoxítona é acentuada. Verdade, não é mentira. Sabe por que isso? Ninguém me falou o porquê, eu tive que pesquisar. Mas o motivo é simples. A quantidade de palavras proparoxítonas é esdrúxula, é pequena em comparação com o resto. Professor, eu posso participar como aluno leigo pra caralho? Claro, claro. O que é proparoxítona? A proparoxítona, cara, é quando a sílaba mais forte é antepenúltima. Boa. E a maioria no português das palavras tem a sílaba forte na penúltima. Então são poucas proparoxítonas. A gramática inteligentemente pensou assim. Proibida. Não, isso é paroxítono. Paroxítono. Político é proparoxítono. Político? Ah, tá. Político. Como são poucas, a gramática falou assim, pô, já que são poucas, todas vão ter acento para ninguém ter dúvida. Então a questão lógica também nisso aí. Primeira regra. Segunda regra, monossílaba. O que é monossílaba? Uma sílaba só. Terminadas em A, E, O. Tranquilo, né? A, E, O. Aí, por exemplo, nu não tem acento, né? Aí pensa na imagem do nu. Se nu não tem acento, aquele pronome tu também não, né? Sem o apesar de ser aí... Se nu não tem acento, tu também não. E aquela palavrinha também não tem acento. Se te mandarem tomar naquele lugar com acento, você corrige o português do cara que você sai por cima, sem dúvida. E aí outra regra interessante das oxítonas. A, E, O e EN. Não tem acento aqui? Não, cara. O único acento que tem pro cu é um acento com 2 S, que é onde você senta. O acento com C não tem. Galera, as oxítonas, regrinha, rapidão. A, E, O e EN. Tu vai ficar de cara com isso aqui. Também, refém, tá, né? Terminadas em A, E, O e EN, se EN com M. Aqui as oxítonas vão ter acento. Aí você vê lá, Bangu não tem acento, Aracaju não tem acento, porque não termina em A, E, O e EN. E eu vejo muito placa assim, né? Aracaju, no aeroporto. Com acento, cara. Porra, pra caralho. Até ontem eu pensava que era Aracaju. Até agora, Aracaju tinha acento. Naquela telinha do aeroporto tem acento sim, várias vezes eu vi. E aí, ó, oxítona, A, E, O, N. E as paroxítonas? Agora é foda, cara. Vários professores começam a fazer macetinho aqui, Del. Paroxítona terminada em rouxinol, que é o quê? No ensino médico. Isso, pô. Ó, em R, U, X, I, N, L. O O não é O não, é pra um olho, pra você ficar de olho aberto. Cara, isso é desesperador. Puta que pariu, é mais fácil aprender o português que ver essas macetinhos aí. Tem um que é assim, ó, rei, piscinirux, ristirão. Tipo, caralho. Juro pra você, não há necessidade. Quer ver? Vou te provar isso agora. Tá vendo A, E, O, N? Sim. Acentua na oxítona. Sabe quando acentua na paroxítona? Quando termina no resto, maluco. O que é resto? É tudo que não é A, E, O, N. Vou te fazer uma pergunta, Del. Em que cidades no Brasil você morou ao longo da sua vida? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, São Paulo. Beleza. E onde você nunca morou? Nunca morei no Rio de Janeiro. Pô, vamos decorar onde o Del nunca morou? Cara, não existe isso, né? Caralho. Pô, é o resto, cara. Não tem necessidade de gravar o resto é o resto. É igual, por exemplo, professor, na família de protocolos TCP/IP tem várias camadas, tá? Isso aqui é da aula de internet. Tem a camada de aplicação, tem a camada, né, de endereço e tem a camada de transporte, tá? Sim. Na camada de endereço tem um protocolo que interessa, é o IP.
Na camada de transporte tem dois protocolos, o que interessa, né? TCP e UDP, tá? E o restante está na camada de aplicação. Então, mas quantos protocolos tem? Muitos, cara! Se você tiver que decorar, inferno, decora a camada de endereço e transporte. O que sobrou tá na aplicação! Exatamente. Na verdade, facilita, né? Não dificulta. Para facilitar. Aí, por exemplo, a palavra difícil é paroxítona, que é a penúltima, né? E termina em L. L tá aqui? Não. L é resto, então vai ter acento. Caráter é paroxítona e termina em R. R não tá aqui, R é resto, então tem acento. E por aí vai. Não se grava o resto. Eu vou na pizzaria e o garçom fala assim: senhor tem alguma restrição de pizza? Eu falei: tem, ó, por favor, que não pode ter champignon e nem palmito. Aí ele vai perguntar então, qual que eu trago? Eu falo, traz até de pedra, de madeira, de carvão, só não traz que tenha champignon e palmito. Ou seja, o resto não se grava. Professor, os nossos caracteres são confiáveis. Como assim? Caracteres é plural do quê? De caráter. Então, os nossos caracteres são Ah, confiáveis. entendi caracteres booleanos. Tipo. Não, cara. Porque eu aprendi que o plural de caráter é caracteres. Só que caracteres também vai pra a parte do TI, pra parte de informática. 1 caractere, 2 caracteres. Cara, que maravilha. Conexão de português com informática. Quem imaginou, hein, cara? Eu, garoto. Então, paroxítona terminada em resto. E a última regrinha, família, é a regra do hiato, né? O I e o U vão ter acento, porque pensa comigo. O normal desse I aqui é perder força e você falar saída. Só que você não fala saída, tu fala o quê? Saída. Então, embora ele esteja depois de uma vogal, ele é forte. Quando acontece isso, você vai ter o acento. E você percebe isso aqui na palavra ruído, em que o I é forte, e na palavra ruivo. O que você lembra quando você ouve a palavra ruivo? Ruivo é. Sabia. Aqui, o I perde força. Ruivo. Aqui o I não perde força. Ruído. Para mostrar isso, acento nele. Bora pra questão que a gente tem que resolver. Primeiro, até detalhe. O CESP cobra assim. A regra que fez ter acento é essa, né? Normal, tem que saber a regra. A FAPEC cobrou qual palavra deveria estar acentuada. É uma questão que o CESP não faz, porque o CESP tira do texto. E no texto os acentos são corretos. Aqui a banca criou frases, então é mais maldosa, tá? Esse aqui é mais maldoso do que o CESP. As melhores universidades do mundo são aquelas que fomentam a pesquisa aqui. Se não tiver o acento, como é que você fala? Cientifica, que essa palavra existe, tá? É o verbo cientificar, só que não é o contexto. Ele fala de pesquisa científica. Como ela é uma proparoxítona, ela que a sílaba mais forte é a antepenúltima, acento. Se tu escrever assim em um trabalho acadêmico, o Word não te corrige. A polícia cientifica o crime. Você viu? Polícia cientifica o crime, ou seja, faz saber. Del, se escrever assim, não corrige o Word. Porque o Word não pega essa lógica toda, né? Que ela vai ver a palavra existe, então tá marcado. Eu sempre quis saber uma coisa, Del. Sublinhado vermelho e sublinhado pontilhado azul. Cara, funciona assim, ó. Se você escrever uma palavra, né, errada com ortografia, tipo casa, né? O sublinhado, ele é em vermelho. Tudo bem? Isso é um erro de ortografia. Beleza. Porém, ó, professor está feliz. Aí a gente tem o erro de concordância, né? Aí a marcação é verde ou é azul? Cara, eu tenho a sensação de que é azul. É azul. Ah, professor, aqui em casa é verde. Tá velho e acabado, porque verde era na versão 2007 do Word. A gente já tá em 2021, mas antigamente era verde, cara. As primeiras versões, 2003, assim. Mas agora já era. Top de linha. Na B, família, olha lá, ó, o investimento científico. Olha o científico com acento. Maravilha. Também com acento. Com acento, senão seria E, um ponto estratégico, olha lá, proparoxítona, para determinar a qualidade. Informação tem acento? Não, família, o tio não é acento, tá? O tio é um pequeno N para nasalizar uma vogal. Então, por enquanto, a B tá certa. Bora pra C. Fala, irmão. Desculpa, mas assim, ó, E a boa, mas poderia ter o E aqui e fudeu a parada. Cara, essa lógica aí tu tem que pegar mesmo, de verdade, cara, de verdade mesmo. Eu já vi uma prova daquela banca que fez o FPR. É o FPR, né, a banca? Fez PCPR. Em que o único erro de acento era um E. Cara, mas olha só, a qualidade do ensino é a boa formação dos alunos. Foda, né? Porque por que você mata que é o E, levando em conta a lógica? Sim. Porque determina a qualidade e a boa formação. Boa. Então, pela lógica a gente pega, mas não teria nenhum problema ser o E, né? Ou seja, não é errado. Não é errado nenhuma das duas formas. Entendeu? Então, não vai marcar uma que não é errado nunca. Isso, pelo amor de Deus, né? A pesquisa, na verdade, é a chave da evolução. Beleza. O ambiente acadêmico, tranquilo, é propício. Essa palavra também existe. Só que aqui, esse propício é uma qualidade do ambiente. Então é propício, que é uma paroxítona terminada em io. E esse io tá no resto.
Por isso que o meu nome tem que ter acento. O nome do cara é Fábio, tem que ter acento, beleza? Porque a paroxítona terminada nesse ditongo aqui, beleza? Se não tiver acento, meu nome é Fabricio. Fabricio. Né? Acho que não foi isso que também quis dizer. A letra C tá errado. D. Especialmente na era blá blá blá, a pesquisa científica de novo, Tá sem errado. acento. E a letra E, família, ele botou econômico. Essa palavra não existe, o Word vai marcar, né? Porque é econômico. Boa. Top, então gabarito de fato, letra B de bola. Tranquilaço, vamos fazer uma rapidão aqui de informática que fala do Excel. Professor, você sabe de Excel? Cara, sem nada Cara, eu disso. falo, pessoal, Eu queria muito saber. Eu tô no processo de formação de constituir uma família, né? Eu quero encontrar alguém pra viver bem aí. Aí, nesse sentido, eu já pergunto pra pessoa quando tô trocando uma ideia. E aí, gata, manja de Excel? Se ela falar assim, né, leve, aí eu continuo a conversar. Se ela falar, tipo assim, médio, tipo assim, Excel intermediário, já adiciona até no WhatsApp, Já né? mandou. Agora, se ela falar avançada, eu marco casamento, cara. Porque, porra, Excel é vida, cara, tá? Agora, se ela falar não manjo nada, eu falo próximo, porque não dá, né? Aí o nome vai pra planilha da Excel, né? Considera... Não, mentira. Considera as afirmações sobre o aplicativo do Excel 2013. Olha a questão. É possível utilizar para organizar dados numéricos ou textuais em planilhas de dados, né, de pastas de trabalho. Tá certo, cara. Hoje o Excel é interoperável. Claro que a função do Excel principal é trabalhar com planilhas, mas ele pode trabalhar com funções interoperáveis. Uma coisa que a gente tem que imaginar, professor, olha só, né? Parar pra pensar comigo aqui. A globalização tá aí, a vida tá passando, então a cada dia que passa, qual que é a palavra que foi mais dita e falada no mundo empresarial, por exemplo, em 2019 e 2020? Parceria, né? Essa palavra, cara, tudo é parceria. Não existe nada, nem ninguém, hoje, que vive sozinho, que constrói algo sozinho. Isso foi pra tecnologia da informação. Por exemplo, quando você publica algo no Instagram, dá pra publicar no Twitter? Dá. Só que o Twitter é concorrente ao Instagram. É? É. O Twitter é uma empresa e o Instagram Facebook é é do outra. Facebook. Mas mesmo assim dá? Mesmo assim. Olha só, o Word. Quando você salva em Word, você pode salvar em PDF ou exportar em PDF? Sim. Mas espera aí, o PDF é do Adobe. Adobe é um concorrente foda do Office, né? Então hoje... Isso que é interoperável. Tudo é interoperável, porque, cara, essa é a vida, né? Tudo é interoperável. Hoje, por exemplo, né, existem... Claro que não é o caso do Brasil, por enquanto, mas daqui um dia você não vai pagar curso de nada, né, na internet. Já porque tá rolando. Já tá rolando, sabe por quê? Porque tem curso de qualidade também, né, na internet. Só que nesse conceito, uma coisa que a gente tem que imaginar, tá? Tudo é interoperável. Dentro do Word eu rodo uma planilha de apresentação, que eu rodo o modelo aberto. Então, quem ficar com aquele modelo, sabe aquele modelo fechado? Vamos dar exemplo de empresas que faliram devido até essa ideia difusa, só olha pra própria entidade, funcionamento interno da empresa. A Kodak, cara. Kodak faliu, porque ela, porra, revelava filme pra caralho, só que ela não abriu horizontes, ela ficou fechada na empresa. Aí agora ela volta a ter um funcionamento porque ela abriu o horizonte de um pensamento mais atual. Então, cara, não existe nada nem ninguém sozinho. O Word, ele pensava assim, eu nunca vou deixar ninguém abrir, né? Eu abri aqui, por exemplo, programas abertos do concorrente, hoje ele abre. Então não existe mais essa concorrência. Então isso é uma mensagem que eu levo pra vida, tá? Não tente, né? Deixe, por exemplo, quando a gente cria o curso, mas alguém vai copiar. Cara, essa é a vida. Tente sempre inovar, atualizar e ser único. O que é ser único? É ser o melhor. Ser o melhor no sentido não de ser melhor que outra pessoa, melhor pra você mesmo. Isso. Justamente pra você, né, ter uma consciência melhor de trabalho. Então, olha só. É possível, verdadeiro item número 1. Ó, o 2, tá? É utilizado somente para envio e recebimento de e-mail. Cara, o Word, olha que questão foda. O Word pode ser utilizado para envio e recebimento de e-mail? O Excel, na verdade? Cara, nem tenho medo de Interoperável, pode, cara. Dá mesmo, dá mesmo. Porque se você for, por Mala exemplo, direta. lá no guia... Isso, meu garoto. Se você for no guia correspondência, tem a opção mala direta. Só que a banca fala somente, aí vem o português, cara. Olha só, é utilizado somente, não é a função principal. Tá errado esse item, não é somente. Ó, o 3. Possui diversas funções matemáticas que podem ser utilizadas para analisar dados, verdadeiro. E o Excel é retardado, né, cara? Quando você começa a aprender mesmo, você vê que isso aqui é muito legal para as provas de concurso, tá? Como é que tá a sua matemática básica hoje, professor Fabrício Du? Tá básica. Ela tá capenga, xoxa. Tô brincando, a básica tá de boa, que eu tô fazendo umas continhas aí pra... Então vamos lá, vender igual, cerveja. né? Vamos colocar aqui 10, né? 10, vamos colocar aqui mais 10, né? Multiplicado por 2. Rapidão aqui, professor. 10 mais 20... Não, pode ser multiplicado por 2, rapidão. 10 mais 20?
10 mais 20, mas eu lembro que tem que fazer primeira de multiplicação, Ih, caralho. olha só, matemática básica, aprendi na primeira série do professora 50, Mônica. Primeiro a multiplicação, depois a soma, então não é isso em prova. A professora, a matemática básica se aplica também no Excel? Claro, é a matemática básica. Então tá certo esse item, então ficou as alternativas aqui, as alternativas. Pô, que 1 maneiro. e 3, letra E, né? Vamos lá, mais uma questão. Então o Excel tem importância, é igual ao português, a importância pra vida e pras provas, né? Cara, pra vida, né? Excel é vida, cara. Hoje em dia, tudo que você pode utilizar o Excel hoje pra BI. O que é BI? Inteligência nos negócios. Tá bombando isso. Principalmente quando você tem um dashboard. O que é um dashboard? É um painel para ajudar na tomada de decisões. Então, hoje as empresas investem quantias fantásticas em Big Data, que é justamente a quantidade de dados e a mineração de dados para ajudar na tomada de decisões. Por exemplo, a gente vai pegar esse vídeo e achar o público que está fazendo a prova para a FAPEC da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Tudo Sul. pensado aí, tudo sinistro. Dificilmente vai cair esse vídeo em quem fica vendo só pegadinha na internet, né? É verdade. Top, cara, maneiro. Família, a nossa próxima questão é sobre tipos textuais. É que você, na hora de ler o texto, já peço, por favor, a sua banca tem um pouquinho perfil vestibular, e cobra funções da linguagem, tipo textual, figura de linguagem, então atenção. Leia o texto já pensando no tipo que tá ali, se ele é narrativo, se é descritivo, se é argumentativo, já lê. Ah, mas não tem questão sobre isso, não importa, já lê pensando nisso, porque isso te dá uma consciência textual maior. O que é uma dissertação? Lembra, Deodato? Disserte sobre. Disserte sobre. É fale sobre. Falar sobre. E tu tem duas formas de falar sobre um assunto. Por exemplo, tá na moda agora todo dia em grupo o preço de gasolina. E a pessoa bota assim, aumentou a gasolina na mesma hora, culpa do fulano. Ninguém para ler o motivo, né? De quem realmente é a culpa, o que está acontecendo para gasolina aumentar. Então, as pessoas se atentam apenas à manchete e à notícia. Mas se você for ler, você tem dois tipos de texto para ler. Você pode ler a notícia que está realmente falando que aumentou o preço da gasolina, foi para R$ 7,80 e é isso, no estado tal, a partir de tal dia, a partir de tal data, os postos estão, tal. E você pode ler um texto criticando, falando sobre o problema disso, né? Porque, querendo ou não, cara, muita gente depende de gasolina para trabalhar, para viver. Você vê Uber aí cada vez mais escasso porque, né, a gasolina tá com preço alto. Você vê transporte por estradas, olha o prejuízo disso. O diesel também tá aumentando, enfim. Então eu posso ler um texto que te informa, eu posso ler um texto crítico sobre o assunto. O texto que te informa, você não tem nem como discordar, porque tá te informando. Você só discorda de informação se ela for falsa. Se contar uma mentira, eu vou falar, não, eu não tô discordando, eu tô constatando uma mentira. Agora, se o cara vem falar que a culpa da gasolina aumentar é do governador, o outro vai dizer que é do presidente, o outro vai dizer que é da Petrobras, eu posso concordar com um deles, discordar, não, discordo de você falou besteira. Esse texto que permite concordâncias e discordâncias é um texto argumentativo, porque a intenção do cara é argumentar. No texto informativo / expositivo é só falar sobre. Então eu posso falar sobre tecnologia da informação. Eu posso falar a importância dela na vida do ser humano hoje em dia, que ela mudou, revolucionou a sociedade. Olha a diferença do texto. Falando sobre com o objetivo de informar e falando sobre com o objetivo de defender um ponto de vista. Essa questão faz isso. Olha que maneiro, galera. O texto articula-se em sequências ou tipologias o quê? Descritiva, narrativa. Descrição é o quê? Pegar e descrever. Vamos supor, aqui na rua em que a gente está, há mais ou menos um mês houve um incêndio, né, numa copiadora. E eu posso simplesmente contar como foi esse incêndio. Eu sou um bombeiro, cheguei lá, tinha uma pessoa, a gente salvou, blá blá blá. No meio desse texto, falando sobre o incêndio, eu posso descrever como é que ficou o ambiente. O ambiente estava escuro, com visibilidade baixa, né? Um fio desencapado estava provocando o incêndio. Eu estou descrevendo o ambiente, mas o texto não é descritivo, ele continua sendo narrativo. Mas você concorda que o texto é articulado por descrição e por narração? Porque a narração, o objetivo é contar que houve incêndio, e a descrição é fazer o cara imaginar o cenário. Seria isso aqui. Por exemplo, teve algo que aconteceu comigo lá em Mato Grosso do Sul. Aí, Mato Grosso do Sul, cara, aconteceu uma coisa bem legal, né? Que é uma coisa que eu sempre conto, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo. Eu estava chegando, por exemplo, na fazenda à noite, estava, né, uma chuva e tal, cara, e tinha uma bola de fogo em cima de uma árvore. Uma bola de fogo mesmo, cara. Aí eu peguei um bambu e fui lá e pá, bati na bola de fogo. A bola de fogo caiu no chão. Aí eu percebi que era um raio que tinha enroscado na árvore quando ele passava. Pelo amor de Deus, cara. Então isso foi uma narração onde eu descrevi alguns detalhes, professor. É verdade isso aí. Que isso, não, mas cara. esse dia que eu tava tão frio, cara, tão frio que eu cheguei em casa, pessoal, no quarto, e fui apagar a vela. A chama da vela tinha congelado, mano.
Isso não é narração, cara. Isso é uma contação de história, filho. Você tá de sacanagem. Um raio rolou na árvore e foi foda. Um amigo meu contou que um dia ele jogou um disco, né? Vinil, num redemoinho no Rio. O disco ficou lá, ele meteu uma madeira e tocou música. Ele falou, cara. Vocês com certeza conhecem alguém assim. Inclusive marca essa pessoa aqui no vídeo. A última vez que eu pesquei em Mato Grosso do Sul, eu peguei um pintado, né? Que na sua região chama de surubim. Peguei um pintado. O tamanho eu não consegui ver ao certo. Mas de um olho no outro dava 12 palmos. Dava 12 reais de Uber. Caralho, meu irmão. Vamos lá, então é isso. Narração é isso. Olha esse texto aqui, família. A miscigenação brasileira é tão antiga quanto o Brasil. Começou a miscigenação na... Cadê? Vai voltar. Pra mim, né? Pra você não parou. Começou a miscigenação na primeira geração dos colonizadores. Muitos dos quais se casavam com índias e adotavam modos tupi. Percebeu? Ele deu opinião até agora? Não. Ele está contando história, é um texto histórico. Em meio à brutalidade da escravidão, ex-escravos e filhos livres se casaram com brancos e brancas, gerando uma população majoritariamente mestiça. Não dá para você discordar de um fato, ele está só contando um fato, beleza? Então, nesse momento, o texto é expositivo. Aí você vai seguir a leitura, você já vai ter lido o texto na sua prova. Na cultura, algo similar acontece. A cultura, por muito tempo, pretendeu ser europeia, embora contasse com expoentes mestiços e negros como Padre Vieira, Cruz e Souza, Machado de Assis negro, né? Muita gente fazia a imagem dele branco, né? Por essa cultura idiota de racismo, mas ele era negro. Com o modernismo hoje centenário, o valor da miscigenação finalmente entrou em nossa consciência para não sair mais dela. Agora começa a dar uma opinião. Ele começa a dar uma opinião. Dito isso, não existe então racismo no Brasil? Não é porque a gente é miscigenado, a gente não é racista? Ele começa a levantar um ponto de vista para você pensar. Claro que existe, e muito. Mesmo assim, as últimas décadas foram palco de um fenômeno positivo. Cara, agora ele tá argumentando. Agora ele falou, por mais que eu tenha passado uma informação sobre a nossa história ser de miscigenação, o Brasil é um país racista. Existe racismo no Brasil. Tem um cenário positivo aí. Então pensa bem, galera. O texto se articulou com exposição de ideias e depois com argumentação. Então, o gabarito aqui, letra B de bola. Não tem narração, ele não contou a história do Padre Vieira. Não tem injuntivo. Injuntivo é o quê? Você é o banheiro, o Brasil é foda, né? Tem que ir no banheiro, vai ter uma placa lá, não urine no chão. Tipo assim, a gente precisa de uma ordem. Não jogue papel. Tipo assim, uma parada que devia ser básica, né? Você vai doar sangue, você recebe um manualzinho de instrução lá, fique em jejum, vai fazer exame de sangue, né? Fique em jejum. Isso é um texto injuntivo que te orienta. Então não tem narração, não tem injunção, gabarito B de bola, isso vai cair na tua prova, filho. Maneiro, mais uma aqui pra gente finalizar. Olha só, professor, quando você instalou o seu computador, você tem o sistema operacional Windows 10, tudo bem? Sim. Você pagou por ele? Não. Então eu tô errado? Cancela o tudo. Já veio de fábrica, não? Deus do céu! Cara, você tem que comprar a licença de utilização do sistema operacional Windows 10. Só que quando você compra alguma coisa, você tem direito às atualizações daquela coisa. Essa é a ideia do software. Cara, seria legal se fosse carro, assim, né? Comprasse um carro, você tem direito a todas as atualizações. Você tem direito de ver alguma coisa estragada de fábrica, né? Sim. Chama recalque, é isso? Recalque. Que aí é botar o mesmo, né? Só que bom. Beleza. Imagina, você pega um Corolla perto e ele vira Corolla Cross. Nossa, mesmo. Sim, é legal, as atualizações. O Windows, ele tem isso principalmente em relação à segurança. Então, olha só. Então, sobre o sistema operacional e a sua atualização, a melhor maneira de manter o computador atualizado é ativar atualizações automáticas, tá certo? Porque se você deixar pra você fazer, fudeu, né? Então, galera, tudo que envolva, né, ser humano, como, por exemplo, amanhã, meio-dia, todo dia o Fabrício tem que fazer uma live. E ele sabe que ele tem que fazer essa live. Ele sabe, então não é automático. Então isso é complicado. Agora, quando você tem uma ideia automatizada, melhora. Por exemplo, tá? Essa semana cortou a luz da minha casa. Por quê? Porque tu não pagou? Eu não pago luz, cara. Por que eu não tu pago junta luz? as 5 contas? Não, cara, eu pago o ano, porque é muito difícil, todo mês tem que pagar alguma coisa. E se eu colocasse em débito automático, porra, então tudo tem lógica, tá? Então ele deixa acumular uns 4 contas, aí paga as 4 de uma vez, que realmente é chato pra cacete. É muito difícil todo dia ter que pagar a conta, todo mês, né? 2, né? Às vezes eu ligo, pô, todo mês tem que pagar mesmo, é assim que funciona a sociedade, professor. Olha só, não é possível remover uma atualização instalada, não é possível. Cara, se você fazer uma atualização, pode prejudicar o funcionamento de algo já existente? Prejudicado? Imagina o seguinte, ó. Sim. Você tem a gente tá fazendo um toldo no Barolé, legal, que é uma atualização. Só que essa atualização, né, deixou o ambiente muito escuro. Entendi. E a gente fala, não, vamos tirar esse toldo.
Então, dá pra voltar pro padrão, no caso. Isso, voltar pro padrão. Então tá errado, tem 2. E o 3, o histórico de atualização fica disponível e apresenta quais atualizações foram instaladas e quando isso foi feito. É verdadeiro. O histórico é necessário para tudo, né, cara? O que foi feito, quem fez, há quanto tempo. Por quê? Porque se você tem esse histórico, facilita uma possível correção que essa atualização pode ter ocasionado. Pegou a ideia? Beleza? Então tá verdadeiro. Item D, nossa resposta. Recado para vocês. Olha só, quem quiser questões da FAPEC, entre em contato pelo WhatsApp das dúvidas. 067 99217 6565. E fala assim, professor, eu quero mais questões de português, raciocínio lógico e informática da FAPEC, eu mando para vocês praticarem, tá? Professor Fabrício Dutra, estaremos dia 11 de dezembro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo aulão de vésperas, vagas já estão acabando, tá? Aí no link tem, né, aí na descrição do vídeo tem o link para você fazer a sua inscrição. Sempre que eu for a Campo Grande, minha dúvida é só uma, vai ter aquele fute de fim de ano? Vai ter o fute de fim de ano, vai ter o Baloléu pós-prova, né, meu garoto? Já sabe, né? Então tamo junto, tá? A gente espera vocês lá, muito obrigado pela atenção. A aula dele é fantástica, eu gostei de ficar prestando atenção aqui. Eu quero até mais. Vai ter mais vídeo sobre isso? Vai ter. Então tamo junto. Grande beijo, família. E vai estar toda a equipe, tá? Vai estar, ó, professor Fabrício Dutra, professor Kaique Moura, professor Chico de Porto Alegre, Priscila Fernandes, professor Deodato Neto, né? Professor Elias Daniel, de Matemática e Raciocínio Lógico, tá? Vai estar a nossa equipe inteira aí fazendo o melhor pra vocês, como sempre a gente já fez isso em aulas anteriores. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Obrigado!